E quarta-feira é dia então de Guia de Fundos. Hoje vamos olhar para os fundos que mais estão a ganhar este ano e não em 2010, como eu disse há pouco. Para isso contamos com a presença em estúdio de João Zorro, da ESAF e também, obviamente, de Alexandra Ferreira. Alexandra, vamos então fazer as contas a este 2011 nos fundos de investimento. E não só aos fundos que mais renderam, mas também aos fundos mais escolhidos pelos investidores. João, muito boa tarde. Pelas melhores classes de fundos, pelos dados que compilaste, nota-se que há aqui algumas mudanças nas estratégias dos investidores, nomeadamente no que diz respeito à América Latina. Dividir mercados emergentes e mercados de ações de emergentes é uma classe de ativo que ainda continua a ser recomendada por parte dos analistas, mas subidas de taxas de juros e inflação estão a deixar que esta classe de ativos possa, não é tão atrativa. Possa passar por um período de alguma consolidação e, digamos, do lado do investidor, ver um bocadinho como é que vai, digamos, desenvolver ou evoluir a tendência, principalmente de inflação. Já falamos aqui numa outra oportunidade. Mercado de emergentes do lado da dívida, portanto, não parte das ações, que foi um dos fundos mais procurados internacionalmente o ano passado. Tem hoje em dia um problema, é que já tem taxas de remuneração já bastante baixas e, portanto, grande parte dos ganhos estão feitos. E, embora durante a crise europeia muitos tenham avançado com a ideia de que os países emergentes passavam a ser o chamado zona de refúgio, aqui para dar uma ideia de que em períodos mais conturbados, enfim, neste caso na Europa, o refúgio dos investidores poderia ser mercados emergentes, mas de facto a remuneração hoje em dia já é bastante baixa e com o estender de uma política monetária um pouco mais enfim, agressiva do ponto de vista de retirar alguns estímulos económicos, pode ter impactos negativos e, portanto, isso já está a sentir. E esses fluxos estão a sair dos emergentes para ir para onde? Não quer dizer que estejam a sair ainda. O ritmo de crescimento é que, aliás, penso que não se tem isso em gráfico, mas tem havido, digamos assim, entradas, há inflows. Agora, a dinâmica já não se recai sobre esse tipo de fundos, esse tipo de ativos quase exclusivamente. Há, por exemplo, um tipo de ativos que, enfim, em português chamamos de empréstimos. Os loans. Os chamados loans, que não são mais do que, a determinada altura, os bancos, que são, obviamente, quem empresta dinheiro à economia através de empréstimos. Esses empréstimos têm um conjunto de detalhes que lhes dá uma certa ou maior segurança. E esses loans, esses empréstimos, começaram a ser transacionados dos bancos para investidores, ou seja, os bancos vendiam aos investidores essa carteira de loans. E passou a ser, hoje em dia também é um ativo, como é o mercado de dívida de obrigações. As obrigações são um instrumento mais regulamentado. Não é um pouco estranho vender loans, ou seja, fundos de empréstimos a investidores, não é uma espécie quase de titularização de empréstimos a privados, não é um investimento arriscado? Não, até pelo contrário, quer dizer, ele é arriscado do ponto de vista, não é qualquer investidor que pode investir neste tipo de ativos e por isso é importante haver um gestor, uma sociedade gestora, conhecedora deste ativo, porque ele basicamente tem duas componentes. Tem a componente do risco de crédito da empresa, digamos assim, que lá está, representada nessa dívida, mas tem muito a ver depois com todo o enquadramento legal que envolve as garantias, que envolve um conjunto de, digamos assim, de aspectos dessa dívida, que não sendo, digamos, regulamentados, por processos mais claros, ou pelo menos como são a questão das obrigações, tem uma ficha técnica, muitas vezes são admitidas a bolsas para negociação e, portanto, tem todo um processo chamado de due diligence muito mais exaustivo e mais público. Os loans não o são, mas tem uma grande vantagem, é que normalmente tem uma remuneração, por vezes, neste caso, superior, e tem mais garantias associadas a esse empréstimo. E, portanto, é natural que na procura por yield ou por rentabilidade em ambientes que taxas de juros são muito baixas, ainda há, esta semana a Reserva Federal Norte-Americana colocou no Tesouro a 0,30
3%, 0,3%, quer dizer, é natural que este tipo de retornos não chegam para os investidores e hajam classes de ativos que agora surjam exatamente pela necessidade de procura de yield e porque também eles têm características interessantes para o atual ciclo económico. E as matérias-primas que estão em máximos históricos, em vários casos, também estão a ser muito procuradas pelos investidores nesta altura? Pois, correto. Diria que há aqui 3 tipos de ativos. Por um lado, a continuação de tudo o que são chamados agrícolas, né, ou as chamadas soft commodities. Aliás, que está depois na origem de todo este debate sobre a inflação e muitos, enfim, no Egito, na questão dos bens alimentares. E, por outro lado, os lugares associados à energia, ao petróleo, e alguns dos metais preciosos, mas que fazem parte da própria dinâmica de crescimento económico, como o cobre. O ouro este ano não tem estado tão forte como teve, porque basicamente os investidores estão menos pessimistas e, portanto, o ouro aqui tem esse efeito de quando estamos mais pessimistas. É um ativo de refúgio. Procuramos talvez mais o ativo ouro, mas os outros temas têm muito a ver, como há pouco dizia, com o tal ciclo económico. Os investidores estão confiantes que o crescimento económico mundial vai ser robusto, penso à volta dos 4%, e, portanto, tudo isso, digamos, beneficia os setores mais cíclicos e os ativos que, de uma maneira, são mais agora procurados, como no caso de alguns dos produtos como o cobre. João, e relativamente à dívida de mercados emergentes, nós temos visto que agora com a crise de dívida soberana na Europa, a dimensão risco político desapareceu um bocadinho das apostas dos investidores, que passaram a gostar de países como a Venezuela, países dos quais fugiam antes quando falavam de dívida. Com esta questão da crise no Egito, achas que essa dimensão de risco político volta a pesar nas decisões de compra de fundos dos investidores? Passa pelo menos tem que pesar alguma coisa. E um dos debates, por exemplo, que nós temos é exatamente o risco que o exemplo, digamos assim, no Egito possa passar-se a ocorrer noutras economias que sofrem dos mesmos problemas. As democracias são democracias que, quando elas existem, são frágeis. Uma população, regra geral, pobre, dos quais há um conjunto de produtos que influenciam muito o estado de espírito das populações e, claramente, os alimentares à frente de qualquer um deles. E, portanto, isso tem que fazer parte, de facto, da análise de risco. Há momentos em que os investidores não dão grande importância porque, de facto, não é nenhum tema. O tema não está aí e, portanto, os investidores não estão necessariamente a querer gerir em função de temas potenciais para o futuro. Quando eles se tornam mais próximos da atualidade e dos contornos atuais, aqui há aí que se desenvolve uma reação quase em cadeia e, de facto, essa preocupação emerge com muita facilidade, como também, de repente, por exemplo, o risco, hoje não vi nenhum ontem, mas o risco de default do Egito, portanto, os chamados CDS, os Credit Default Swaps, chegaram, enfim, tinham spreads à volta dos 200, chegaram a 400, entretanto, semana passada estavam nos 300. Ainda assim abraço Portugal. Mesmo assim, abraço Portugal, o que é um bocadinho estranho, não é? Porque é que, apesar de tudo, os investidores não penalizam mais o risco de default se calhar os Estados Unidos também davam uma ajudinha ali ao Egito para não haver defaults. João, já agora que falamos em Portugal, aproveito que a tua presença. Hoje os juros da dívida portuguesa voltaram a disparar para máximos, 7,34 há pouco. Porque, de repente, esta reação dos mercados novamente a penalizar o risco de dívida portuguesa, quando até tínhamos visto algum alívio nos últimos dias? Duas razões, penso. Até há pouco tempo, os mercados convenceram-se e reagiram muito rapidamente e ferozmente na perspectiva do entendimento sobre as medidas, digamos assim, de apoio aos países que precisem dentro da União Europeia. E convenceram-se disso. E muitos investidores estavam a chamar underweight, ou significa que estavam com uma exposição inferior na sua alocação de ativos, nas suas carteiras, ao benchmark ou à referência do qual eles tentam gerir e como referência e digamos, de melhor rentabilidade. E claro, nesta perspectiva de que de facto as coisas iam avançar
positivamente, apressaram-se a recomprar e a montar, digamos assim, as suas carteiras. No entanto, na última reunião, o eixo, digamos, franco e francês, neste caso é alemão, franco-alemão, se emergiram algumas dúvidas e, portanto, os investidores também foram muito rápidos. Já não têm tanta certeza de que haja uma solução a breve prazo. Exato, e a retirar algumas das mais-valias que foram importantes, não é? Eu estou positivo, eu já estive mais negativo do que estou, mais positivo agora do que já estive no passado, até porque estou já a ver há boas indicações, por exemplo, em Espanha, não tanto em Portugal também já tem acontecido isso, recentemente, como as empresas portuguesas aí emitirem. Hoje está a Refer também a emitir há 3 anos dívida. Em Espanha, vários estão vindo a emitir e, portanto, e a procura não é uma procura local. Ou seja, os investidores portugueses, para o caso de emissões portuguesas, ou espanhóis para as emissões espanhóis, há investidores por todo o lado, alemães, franceses, enfim, Inglaterra, o que é interessante. Agora, os atuais níveis de dívida pública dos 7,3, voltamos à mesma discussão de sempre, se Portugal evita ou não evita. Eu ainda não. Agora, mais recentemente, passei a acreditar que é possível evitar e a próxima reunião de março poderá ser, digamos, conclusiva e decisiva em relação a isso. Portanto, eu como investidor estou à espera de ver onde é que o mercado pode corrigir para arriscar, porventura, e antecipar essa... Até porque depois em abril Portugal volta ao mercado em força com uma emissão à partida de longo prazo e com valores muito elevados. Mas Portugal tem 2 emissões em termos de dívida pública. Bilhetes do Tesouro, não estou a falar desses, estou a falar de OTs, as chamadas obrigações do Tesouro, dívidas mais longo prazo. Há 2 emissões este ano a vencer, em suma agora em abril, 4, qualquer coisa mil milhões de euros, e outra em junho. Para o ano só há uma em junho. E, portanto, que se percebe que tem mais ou menos 30% já financiado para este ano, eu acho que a emissão, digamos, o reembolso da dívida de abril está coberta. Agora vão começar a trabalhar para a dívida, digamos assim, de junho, mas acho que estão no bom caminho. João, obrigado pela presença neste Fez de Contas e neste Guia de Fundos. Olhamos então para os fundos mais procurados nesta altura, em 2011, e os ativos mais procurados.